Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós estarmos aqui no canal Yal Shalaim para juntos, irmãos, estudarmos a palavra de Yal. E nós, irmãos, tivemos uma experiência da virada do Shabat para domingo, de madrugada, e conversando com o Yal aqui no meu quintal, porque com as luzes tudo acesa, tudo apagada, melhor dizendo, e o céu de brigadeiro, nenhuma nuvem, e eu conversando com Yal a respeito, irmãos, da criação, pedindo a ele que ele me ensinasse para que eu possa trazer a verdade como está na palavra. E ele, irmãos, me chamou a atenção para a estrutura da criação. E uma das coisas que ele disse para mim, que quando eu fosse falar de sistema da criação, que eu não deveria falar sistema solar, porque o sistema, quando você fala sistema solar, você está trazendo uma honra para o Sol, a qual ele não tem direito. O sistema que o nosso mundo existe, o sistema pelo qual o nosso mundo foi criado, é o sistema de Yal. Quando você for falar da criação, quando você for falar do modelo terra plana, nunca use o Sol como sistema solar. Não é sistema solar, é sistema de Yal. Dentro do sistema de Yal, tudo que foi criado é sustentado por ele. Quando você fala sistema solar, dá a impressão que é o Sol que sustenta tudo. E não é, irmãos. É Yal que sustenta tudo. Essa foi o primeiro ensinamento que ele me ensinou a respeito de quando nós formos falarmos da criação, sempre colocarmos Yal no topo dela. Porque Yal é o Criador, Yal não é a criatura. De modo que nós temos que estar atentos a toda a estrutura que forma o universo e certamente, irmãos, o multiverso. Porque eu não acredito que é só a Terra. Não acredito, irmãos, que é só a Terra. Hebreus 11, 3 diz que pela palavra Yal criou os mundos. Pela palavra Yal criou os mundos. Mas nós sabemos, meus irmãos, e para não ficar esquisito sem uma passagem bíblica, eu quero mostrar aqui exatamente isso. Ó. Pela fé ou pelo emuná, entendemos que os mundos pela palavra de Yal foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o que nós devemos, irmãos, aprender a respeito desse contexto? O contexto, irmãos, de terra plana, Yal, ele perguntou para mim, ao me ensinar, ele me fez pergunta, aqui no meu lóbulo frontal. Meu filho, aonde na minha palavra você vê esses planetas que a NASA trouxe ao conhecimento da humanidade? Aonde você vê na minha palavra? Na minha criação, meu filho, eu falo de Sol, Lua, estrela e Terra. O que a NASA chama de planeta Vênus, eu chamo de estrela da manhã. O que a NASA chama de planeta Vênus, eu chamo de estrela da manhã. Dentro do contexto, nós que queremos servir a Yal de maneira justa, de maneira verdadeira, nós temos, irmãos, que rever conceito. O modelo terra plana, dentro dessa estrutura que eu vou mostrar agora para vocês, nós temos que repensar. Por quê? Porque, irmãos,
exatamente, deixa eu ver se é essa aqui. Isso aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Olha só. Irmãos, dentro do modelo terra plana, se nós queremos se ficar só com assim dizial, nós temos que abrir mão de Mercúrio, nós temos que abrir mão de Saturno, nós temos que abrir mão de Netuno e por aí vai. Júpiter, Marte, ou seja, lá Zeus é representado por quem? Zeus não é representado por Júpiter? E Zeus, ele não é um ídolo? Eu pergunto para vocês, Zeus, ele é um ídolo ou não é um ídolo? Zeus, meus irmãos, ele é um ídolo. Portanto, não existe. Zeus é um ídolo que não existe. Então, aquele planeta Júpiter que está lá, não existe, irmãos. Assim como eles fazem Photoshop da Terra, eles fazem também Photoshop dos planetas e demarcam alguma estrela e colocam o nome naquelas estrelas e você olha e você não vê planeta nenhum, você vê estrela, irmãos. Se você acredita que a estrela da alva, a estrela da manhã é um planeta, você está ficando do lado da NASA, porque IAL diz para nós que é uma estrela. Vocês estão entendendo, irmãos, a profundidade da coisa que eu estou trazendo aqui? Júpiter, por exemplo, Zeus é um ídolo. Zeus existe, irmãos? Um ídolo representado por qual planeta? Júpiter. Júpiter. É um ídolo representado pelo planeta Júpiter, irmãos. E o sábado, irmãos, não o Shabat. Vamos fazer uma separação aí. Shabat e sábado não é a mesma coisa não, irmãos. Nananina não. Shabat, irmãos, tem a palavra chá de salvação. Por isso o Shabat era sombra de Yahshua, entendeu? Porque a palavra Shabat, olha só, Shabat, era uma sombra, porque Yahshua é a realidade. Mas a palavra sábado, irmãos, vocês sabem com que planeta ela está relacionada? A palavra sábado é uma palavra pagã. É uma palavra paganizada, porque no hebraico não existe sábado, existe Shabat. Sábado não. Então, a palavra sábado é uma palavra paganizada. E está relacionado com qual planeta? Sábado. Está relacionado, irmãos, com Saturno. Aí eu falo para vocês, irmãos, Saturno existe? Não existe, irmãos. E quando fala da criação, ele fala do Sol, Lua e estrelas. E a Terra. Não entra mais nada. Nós lemos que pela palavra ele criou os mundos. Mas você acha que a criação desses mundos... Deixa eu voltar lá agora aqui mais uma vez. Você acha que a criação desses mundos é dentro disso aqui, irmãos? Dentro dessa estrutura aqui? A criação desses mundos é dentro dessa estrutura aqui? Vocês podem analisar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para mim e para vocês. Isso. Aqui, ó. Vocês podem analisar, irmãos, que a estrutura correta é essa que está aqui, ó. Essa é a estrutura correta. Agora tem que jogar fora o fermento. O que é fermento? Vênus, porque Vênus não é planeta, é uma estrela. Saturno, Netuno, Plutão, Marte, Júpiter e por aí vai. Tem que jogar fora tudo isso, irmão, porque não cabe no modelo Terra plana. Não cabe, esses planetas só cabem no modelo Terra esférica. Terra plana não cabe, entendeu? Porém, você vê Ial falando desses planetas? Quem fala desses planetas é a NASA, irmãos. Eu pergunto para você, a NASA tem algum Ialdin lá? Tem, irmãos, algum Ialdin na NASA? Eu não conheço nenhum Ialdin na NASA.
Eu sei que até tem Aldim que acredita nesse modelo aí esférico. Mas lá dentro da NASA eu não vi nenhum ainda lá dentro, não. Aqui, ó, você vê aqui, ó, o paraíso, irmãos. Você acha mesmo que o paraíso está nesse contexto aqui, irmãos? O paraíso não pode estar nesse contexto aqui. Sabe por quê, irmãos? Que o paraíso não está nesse contexto aqui? Porque, irmãos, o paraíso diz que existe um abismo entre o paraíso e as trevas exteriores, irmãos. As trevas exteriores, ela não é aqui dentro, porque o nome, irmão, trevas exteriores, não é aqui não, irmãos, porque é trevas exteriores. Aqui, se você for olhar aqui, não pode ser treva, porque se tem um fogo, tem luz lá. As trevas exteriores, irmãos, é óbvio que é fora desse sistema que a gente conhece aqui, ó, desse sistema terra plana. As trevas exteriores, irmãos, é fora. É um lugar de escuridão. É um lugar de escuridão, irmãos. Escuridão. Entendeu? As trevas exteriores é um lugar de escuridão. E existe um abismo que separa os que estão nas trevas exteriores dos que estão no paraíso. Essa que é a realidade dos fatos. Mas podemos até considerar essa estrutura que está aqui. Mas lembrando, irmãos, que as trevas, ela é exteriores, ela não é inferior, porque inferno sim, é região inferior, ou seja, está aqui dentro mesmo, porque é uma região inferior aos que estão na superfície da terra. Quem está no inferno, está no Sheol, está numa região inferior, não numa região externa, porque as trevas exteriores, irmãos, é diferente do inferno. E Iau não joga nas trevas exteriores, por exemplo, não faz os seus filhos sofrer junto com os filhos do diabo, não, irmão. O sofrimento, o castigo dos filhos de Iau é diferente do castigo dos filhos do diabo. Por que é diferente? Por que nós temos que analisar e entender que é diferente? Por quê? Porque, irmãos, dentro do contexto de castigo, os que vão para as trevas exteriores, eles vão sair de lá, porque são filhos de Iau. E Iau não castiga os seus filhos junto com os filhos do diabo. E o castigo dos filhos do diabo é um, e o castigo dos filhos de Iau é outro. Por isso a expressão trevas exteriores. Não é um lugar junto com os filhos de Satã, não, irmãos. É um outro tipo de castigo. É um castigo que é trevas. Trevas, irmãos. Treva pura. Só que não é junto com os filhos de Satã. Iau não castiga seus filhos junto com os filhos do diabo. Iau não dá o tratamento para os seus filhos, o mesmo tratamento que ele dá para os filhos do diabo. Porque os filhos do diabo, eles são dignos daquele tratamento. E a penalidade para eles é eterna. Mas para os filhos de Iau, que vão para as trevas exteriores, a penalidade para eles não é eterna. Porque Iau já disse que eles não vão sair dali sem pagar o último centavo. Então, tem a possibilidade de pagar o último centavo. E depois que o último centavo for pago, esses filhos de Iau que estarão nas trevas exteriores sairão de lá. Porém, só quem determina que o preço foi pago é Iau. Através do que, irmãos? Através do reconhecimento. Através desses filhos rebeldes de Iau,
se curvarem diante dele e entenderem que eles estiveram errados, que estiveram na rebeldia, então Yahweh vai ver, que Yahweh sabe, Yahweh sonda os corações. Então Yahweh vai dizer, pode tirar aquele filho, aquela filha de lá. Porque de fato, a minha vara, o meu chicote, cumpriu o seu propósito. O chicote de Yahweh, irmão, não é igual o nosso chicote, não. O chicote de Yahweh, ele cumpre o propósito dele. O nosso chicote, às vezes, falha. Nós ensinamos nossos filhos, usamos a vara, de todas as maneiras que é possível usar a vara, e às vezes nossos filhos, eles ainda se desviam. Mas o chicote de Yahweh é diferente, porque Yahweh é um pai perfeito. Nós somos pais, no caso, quando eu falo nós, eu estou colocando quem é pai e quem é mãe, porque eu mesmo, até esse momento, eu não tenho conhecimento de ter tido filho. Antes de ter conhecido Yahusha, eu andei pelo mundo, e você sabe que quando a gente anda pelo mundo, a gente comete extravagância. Mas até agora não surgiu nenhum filho de nenhuma extravagância minha no momento diante de eu conhecer Yahusha. Se não apareceu até agora, porque no ministério profético, no ministério evangelístico, eu já estou há mais de 30 anos. Então, se não apareceu até agora, não aparece mais, creio eu. Então, irmãos, nós precisamos entender que nos lábios daqueles que invocam o nome de Yahusha, não pode haver mentira, não pode haver engano. E nós, irmãos, temos que estudar as Escrituras, porque no modelo terra plana e no modelo esférico, um dos dois está errado. Eu tenho absoluta certeza, porque eu não recebi essa informação de carne e sangue. Recebi de Yahweh dos exércitos. Ele me ensinou, me mostrou o verdadeiro modelo da terra. E nós temos aqui, eu mostrei em outros vídeos, uma gama de versículos que mostra que a terra é imóvel, que a terra não se move, que a terra não tem esse movimento aqui, ó, movimento de rotação e movimento de translação. A terra não tem esses dois movimentos, que é o movimento de rotação, está repreendido, que é o movimento de rotação, vocês viram que travou, né? O movimento de rotação, que é esse aqui, ó, e o movimento de translação. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, como um corpo pode movimentar-se com dois movimentos diferentes ao mesmo tempo? Como que um corpo pode se movimentar dessa forma, irmãos? Dessa maneira, porque a Terra, no modelo globalista, ela tem dois movimentos, rotação e translação. E ela é um corpo só, irmãos. Pega o seu carro, dirige ele, passa as marchas que o carro vai para frente. Qual é o momento que o carro vai para trás, irmãos? É quando você para o carro, muda de marcha, então o carro dá a marcha ré. O carro também tem dois movimentos, mas nunca esses dois movimentos são feitos ao mesmo tempo. Ou ele vai para frente ou ele vai para trás. E no sistema Globo, irmãos, aqui, ó, olha só, irmãos, a capacidade da ignorância, irmão, porque não dá para conceber um corpo fazer dois movimentos ao mesmo tempo, porque ele faz isso aqui, ó. Segundo os globalistas, segundo os que têm o modelo da Terra plana, a Terra tem esse giro aqui de rotação, chamado rotação, e tem esse giro aqui chamado translação. Como um corpo pode movimentar-se para dois lados ao mesmo tempo? Fala para mim, irmãos. Não tem como. Ó. Esse dedo meu, ó, essa aqui é a mão direita. Eu estou com esse dedo aqui, ó, rodando ele desse jeito. Eu consigo rodar ele desse jeito. E com esse outro da mão esquerda, eu até consigo rodar desse jeito, do lado contrário. Mas se você me pedir para fazer os dois movimentos ao mesmo tempo, e olha que são dois corpos, eu não consigo. Algumas pessoas que têm uma mente mais aguçada, mais preparada, até conseguem fazer os dois movimentos, mas observe que são dois corpos. Então, irmãos, Yahweh disse para mim que nós que defendemos o modelo correto, que é o modelo de uma Terra estacionária, nós temos que abrir mão desses planetas que a NASA trouxe para a humanidade. Tem que abrir mão de Vênus,
porque Vênus não é planeta, a Bíblia mostra que ele é uma estrela, a estrela da manhã. A NASA colocou o nome dela de Vênus. Entendeu? E Júpiter não tem, irmãos. Não tem. E você vai chegar, irmãos, e vai olhar pelo telescópio. Pode ser até que você veja alguma coisa parecida com isso. Mas saiba que são tudo estrela. Não tem planeta, a não ser o planeta Terra. O nosso sistema, o sistema que Yahweh criou, é esse aqui, irmãos. Esse é o sistema que Yahweh criou. E você vê aqui dentro, ó, quem colocou esse desenho aqui, colocou certo. Porque eu não estou vendo aqui planetas. Eu estou vendo como a Bíblia mostra, como a Bíblia informa. Estou vendo aqui o Sol, a Lua, aqui Polares, a estrela polar. Tá vendo, irmão? E dentro dessa estrutura aqui, não tem de modo algum espaço para planetas. E o único planeta dentro dessa estrutura é o próprio planeta Terra, não tem outro. Agora, como nós entendemos das 99 ovelhas e uma se perdeu? Como nós entendemos? Uma saiu do caminho. Aqui, irmão, só a Terra. Nós não conhecemos, muito embora as Escrituras afirmam, e eu sei que existem outros mundos que Yahweh criou, mundos que têm vida, eu tenho certeza disso. Pela palavra de Yahweh que eu tenho certeza, porque a palavra de Yahweh disse que ele criou os mundos pela palavra dele. Ele não criou esses mundos para que eles não fossem habitados, irmãos. Entendeu? Então aqui, essa imagem aqui é o modelo correto que a gente pode aplicar no terraplanismo. Essa imagem aqui, irmãos, dá motivo para as pessoas chacoalhar de nós. Porque dentro do modelo terra plana, não cabe esses supostos planetas, né? Esses supostos planetas não cabem dentro do modelo terra plana. E até porque não cabe, porque eles não existem, irmãos. Eles não existem. Esses planetas foram invenção de Satã, porque veio da NASA a informação sobre eles. E para nós, irmãos, informações que cabem, para nós, informações que cabem, são as informações que estão nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, irmãos, ela não nos ensina essa parafernália toda de planetas dentro do sistema que Yahweh criou no nosso mundo. Yahweh fala só de Sol, Lua e estrelas. Yahweh fala de firmamento. O que é firmamento? É algo firme. É algo que é impenetrável. Vocês estão entendendo, irmãos? Algo firme, algo impenetrável. Então, o nosso planeta, o que nós podemos chamar de céu sem problema algum, a gente chama de céu, não tem problema algum, mas não é um céu sem limite. É um céu com limite. E qual é o limite desse céu, irmãos? É o domo. O domo, irmãos, é como vidro, como espelho fundido. E nós precisamos, irmãos, analisar toda a estrutura. A Bíblia está cheia de versículos que mostra uma terra estacionária, uma terra parada. É evidente, irmãos, que eles tiraram os versículos que falam claramente que a terra não se move, para botar o versículo a terra não vacila. Que é a mesma coisa, se você for procurar o significado do que é vacilar, o que é vacilar? É aquilo que se move. Então, se a terra não vacila, a terra não se move. Entendeu, irmãos? Por isso eu afirmo hoje com 100% de certeza. Porque foi Yahweh dos exércitos que me mostrou. Eu não aprendi de carne e sangue. Não aprendi, irmãos,
de NASA. Não tem fermento. Aqui não tem fermento, irmãos. Aqui, eu costumo dizer, a chapa ela é quente. A chapa é quente. É igual uma gata no teto de zinco quente. Vocês já viram uma gata no teto de zinco quente? Eu aqui, o meu telhado aqui, tanto da oficina como da minha garagem, ele é de zinco. Ele é de telha valgalume. Ela bate o sol em cima, ela esquenta em cima, joga o calor para cima, a parte de baixo não esquenta tanto. Porque o sol bate, por ela ser valgalume, uma mistura de ferro com alumínio, então a luz joga para cima o calor. O calor bate e reflete para cima. É óbvio que passa algum calor para baixo, mas não como a telha de amianto. Telha de amianto, quando a minha oficina era telha de amianto, era uma sauna. Então aqui, irmão, nesse canal, aqui a chapa é quente. E as coisas aqui, irmãos, é igual uma gata no teto de zinco quente. Hoje em dia já não tenho visto mais nenhum gato pular não, irmãos. Quando o sol está a pino, meio-dia, eu nunca mais vi. Todos que pularam, irmãos, eles saíram correndo. A patinha queimou, irmão, queima. Eles saíram correndo. E aqui, irmãos, aqui a chapa é quente. É igual uma gata no teto de zinco quente. Por exemplo, hoje mesmo lá no canal Ial Xalaim, houve lá uma pessoa lá que cancelou a inscrição. Mas não foi eu, irmão, que botei a pessoa para fora. Ela mesmo saiu, porque quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu, irmãos? Eu não tirei ninguém, não. Eu só falo aleluia para quem entra e aleluia para quem sai. Essa é minha tarefa. Porque aqui, irmãos, aqui nós não brincamos de ser Alxalim, não. De ser Ialdim, não. De invocar o nome de Ial e Alxa, a gente invoca com seriedade. A gente não invoca o nome de Ial e Alxa debaixo de mentira, não, irmãos. E a palavra é bem categórica. Ela disse que não houve mentira nos lábios dos que vão casar com Ialxa. Não se encontrou mentira, não se encontrou engano. E não é só engano, irmãos, no sentido profético, não. No sentido de... igual nós estamos falando aqui de terra plana, terra esférica, porque, irmãos, um desses modelos, eu tenho certeza absoluta que o modelo plano é o que eu posso provar com a Bíblia e dizer que ele é verdadeiro. Porque a Bíblia... ela diz que é o sol que se movimenta, é a lua que se movimenta. E a oração de Josué, irmãos, a Ial, foi para que a terra parasse, para que o sol parasse, para que a lua parasse. E se tudo que passou pelos profetas foi inspirado por Ial, eu não acredito que Ial inspirou mentira nos lábios de Josué, que na verdade também é Ialxa. Eu não acredito, irmãos. Então, é acreditar no conto da carochinha, acreditar na NASA. Porque é a NASA que diz que é a Terra que gira. Agora, você imagina, irmãos, uma Terra girando a 1.600 km por hora. É lógico que eu não vou poder rodar aqui. Girando a 1.600 km por hora. E o que é pior, irmãos, as águas não caem. As águas não caem. Eu vou pegar aqui uma passagem aqui do irmão aqui, o irmão Max, que ele trouxe aqui para nós aqui. Eu vou fazer aqui, vou trazer aqui, deixa eu ver, é esse aqui. Olha que coisa fantástica, irmão. Olha que coisa fantástica, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó, um modelo plano. E a água tá caindo no modelo plano porque o camarada que foi dar a mão pro globalista, ele encurvou o corpo, então a água caiu. Caiu o navio, caiu os peixes. Mas olha aqui, observa só, irmãos. No modelo esférico, o navio não cai. O navio faz isso, irmão, no modelo esférico, ó. O navio faz isso aqui, ó. E não cai, irmãos. Chega a ser patético. Essa que é a realidade, irmãos. Aí chega a ser patético, porque... Veja só, irmãos. Vê se isso tem lógica.
A água está caindo aqui no modelo plano porque vocês estão vendo que o irmão virou. Aí o barco está caindo, aqui o peixe, aqui a baleia está caindo. Mas no modelo esférico o barco não cai, irmãos. E ele diz aqui que no modelo esférico, quando o barco some da nossa visão, que a gente está na areia da praia, o barco some, aconteceu isso aqui com o barco. Mas quando a gente pega um binóculo, coloca um binóculo, o barco aparece de novo no nosso campo de visão. Não era para aparecer, porque o binóculo, ele ia enxergar só isso aqui, ó. Ele não ia enxergar aqui embaixo. Então, irmãos, é categórico. É tremendo demais, irmãos. Essa aqui é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é essa, irmãos. Nós não podemos brincar com a verdade, não, irmãos. Nós temos que conhecer a verdade no mais profundo dela. Se Yahshua promovesse agora o arrebatamento, irmãos, quantos iam? Quantos Ialdim ia, irmãos? Subindo com mentira nos lábios. E muitas das vezes até no coração. Quantos Ialdim, irmãos, iriam? E eu estou falando aqui, irmãos, desse contexto aqui, tá? Desse contexto de terra plana. Mas existe Ialdim, irmãos, escondendo mentirinha no coração e achando que a mentirinha que esconde no coração não vai impedir dele ser a noiva do cordeiro, não. Tá achando que não vai, não, irmão. Não tem que haver mentira nenhuma, em aspecto nenhum. E o pilar da verdade não pode faltar no ministério de nenhum Ialdim. Não pode, irmãos. E o pilar da verdade abrange qualquer outro pilar. O pilar da verdade, irmão, engloba todos os outros. E aqui nesse canal, nos nossos grupos, Yahshalim, no Facebook, no Zap, lá e aqui, irmão, nós trabalhamos com um só pilar, o pilar da verdade. E o pilar da verdade abrange o partir do pão, a imersão, a oração, o jejum. Tudo esse único pilar abrange. Está tudo nesse único pilar. E quem é esse único pilar? Yahshua Mashiach. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Ele é o pilar, irmãos. E eu falo ainda mais para você. Ele é o pilar e é também a sapata. É, irmãos. Porque um pilar sem sapata, com o peso da construção em cima, ele afunda. Agora um pilar com sapata, ele suporta a construção. Aqui nesse canal, Yahshalaim, nos grupos, no Face, no Zap, Yahshalaim, o pilar é Yahshua, a sapata também é Yahshua. E nós, irmãos, chamamos esse pilar de verdade. Chamamos esse pilar de caminho. Chamamos esse pilar de vida. E por que o partido do pão faz parte desse pilar da verdade? Porque foi ele mesmo que nos ensinou a fazer isso até que eu venha. Ele, irmãos, ele quando estava falando do jejum, que ele disse assim, enquanto o noivo, né, está com a noiva, não tem necessidade de jejuar. Mas depois que o noivo for tirado, depois que o esposo for tirado, a noiva tem que jejuar. Está tudo embutido, irmãos. Eu não preciso falar de 4 pilares. Se eu quiser colocar mais pilares, ainda existe. Se estiver dentro do contexto de Yahshua, existe. Irmãos, a verdade é o pilar principal, porque nela, ela sustenta tudo. A verdade, irmãos, não se mistura com a mentira. O príncipe desse mundo nada tem com Yahshua. Nada tem com ele, irmãos. E como é que nós vamos ter uma posição em comum com a NASA? A NASA não é de Yahweh, não, irmãos. A NASA não é de Yahshua. Não tem Yaldim lá dentro da NASA, não, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. E vocês podem olhar a estrutura do nosso canal, irmãos. A porta é bem estreita.
a estrutura do nosso grupo, dos nossos grupos no Facebook, no Zap e ao Xalaim. A porta é bem estreita e são poucos que acertam com essa porta. Pode olhar lá, até ontem tinha 60 inscritos. Hoje já tem 59, já saiu alguém. A porta, irmãos, ela é estreita. E lembra de Ishaial? Quem deu crédito na nossa mensagem? Quem acreditou na nossa palavra? Você pode olhar, irmãos. E quando você vai ver o contexto, você vai ver o contexto do dilúvio, 8 pessoas se salvaram. E você pensa que a população lá era pouca, irmão? A população lá era grande, porque não tinha outras diversões conforme tem hoje. Então as pessoas viviam mais na prática do sexo, fazendo filho, do que hoje, irmãos. E só 8 pessoas se salvaram na arca de Noé. Aí você vê quando Eal vai mandar o fogo sobre Sodoma e Gomorra, só 3 pessoas se salvam. Ló e suas 2 filhas. Pois até a mulher dele, irmãos, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, nessas estruturas, meus irmãos, que a porta parece ser larga, que as pessoas parecem se adaptar, se adequar mais com as palavras, porque, irmãos, num canal que não tem responsabilidade com a verdade, num grupo que não tem responsabilidade com a verdade, que acaricia a mentira no coração, alguém que pratica mentira vai procurar esse grupo aqui ou vai procurar outro grupo que acaricia a mentira no coração? Irmão, tem que lançar fora a mentira. Esse grupo aqui, irmãos, esse aqui, nunca que impediu de alguém entrar ou sair. Nunca. E assim mesmo, irmão, a porta aqui é estreita. A porta aqui não é larga, não. São poucos que estão com ela, que estão entrando nela. E alguns, quando entram, ainda conseguem sair. Conseguem olhar para trás. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Olha a multidão. Eu sei que Ial vai trazer, porque Ial traz aqueles que hão de ser a noiva do Cordeiro. Ele vai trazer para os nossos grupos e ao Xalaim no Zap e no Facebook e também para aqui nesse canal. E parece até, irmãos, que eu sou a voz que clama no deserto. Porque se você for olhar, quantos likes tem nos nossos vídeos? Até mesmo para as pessoas, irmãos, que estão dentro dos nossos grupos, do nosso canal aqui, elas veem os vídeos e não dão os likes, porque quando você dá o like, o YouTube ele oferece os vídeos a outra pessoa e, consequentemente, o vídeo chega. E eu gostaria, meu irmão, minha irmã, você que dá like aqui no nosso canal aqui, eu gostaria que você colocasse seu nome dizendo assim: irmão, dê o like, coloca o seu nome, porque não tem como a gente ver quem foi o que deu o like. Coloca o seu nome dizendo assim: irmão, eu dei um like. E certamente, irmãos, e especialmente eu estarei orando por vocês. Porque, irmãos, quem está compromissado com a obra não esquece de nada. Ou não esquece de quase nada. Então, vocês que estão interagindo, interaja de acordo com a capacidade que Ial lhes deu. Ou seja, quando vocês estão vendo os nossos vídeos, os vídeos de Ial, os vídeos de Alcha, porque Ial e Alcha, irmãos, eles têm sincronia. Então, tudo que o Pai tem é de Alcha. E tudo que Alcha foi porque o Pai fez ele ser. Tudo que Alcha tem foi porque o Pai deu a ele. Agora, a Ial, ninguém dá nada, porque ele é o provedor de todas as coisas, para todos, em todos os tempos, em todos os mundos.
em todos os lugares do universo e do multiverso. E Yahshua supre as necessidades. E Yahweh faz isso, irmãos, através do nosso irmão mais velho, Yahshua. Por isso nós temos que pedir as coisas a Yahweh em nome de Yahshua, o Mashiach. E nós, irmãos, precisamos estar atentos a essas estruturas. Aqui, irmãos, o pilar da verdade, aqui nós só temos um pilar, que ao mesmo tempo ele é pilar e também é base, é sapata, Yahshua Mashiach. E eu quero aqui, irmãos, pedir aos irmãos, eu deveria ter feito isso no começo do vídeo, amanhã, ou melhor, logo mais, né? Porque nós já estamos na parte escura de terça-feira. Nós já estamos na parte escura de terça-feira e eu esqueci de botar aqui, irmãos, o celular já está, eu acredito que aquelas coisas que ele andou fazendo, andou travando, eu acredito que foi porque ele estava sem o cabo da carga. Mas vamos lá, irmãos. Eu quero aqui pedir porque a minha tia Luzia e meu sobrinho Carlos Henrique vão ser imergidos em nome de Yahshua. O nosso irmão Jorge, do Jardim Esperança, que me emergiu minha esposa também no último dia 30 de dezembro, vai estar fazendo a imersão deles. E eu pedi para o irmão Jorge fazer a imersão, porque eu quero imitar Yahshua, irmãos, até no fato de não batizar. Porque Yahshua, as escrituras afirmam que ele não batizou ninguém. E eu quero seguir ele nisso aí. Eu entendo o porquê desse desejo meu de seguir Yahshua nesse aspecto, mas eu não posso falar aqui agora, porque nesse momento ninguém está preparado para ouvir o motivo pelo qual eu quero seguir Yahshua nos mínimos detalhes. É evidente, irmão, se tiver uma situação que não tenha outra pessoa para imergir e só eu vou estar presente para fazer uma imersão, eu abro mão desse aspecto da minha imitação de Yahshua. Eu faço a imersão se acontecer. Mas enquanto eu puder passar as imersões que Yahshua traz até mim, passar para o irmão Jorge ou outro irmão que estiver já na estrutura também, porque depois que meu sobrinho for batizado, ele também vai estar numa estrutura de batizar, vai engrossar a fila. Repito, irmãos, eu passei essa tarefa para o irmão Jorge, porque ele é aposentado e falou para mim que ele não mede esforço para poder participar dessa tarefa fantástica e peculiar. E eu sei que é fantástica, irmãos. E também estou passando para ele, porque ele fez o meu batismo de uma forma tão perfeita, tão especial, que eu senti a presença de Yahweh de uma forma tão grande, que eu sei que eu não tenho a capacidade dele. E então eu quero pedir que vocês orem para o Carlos Henrique e também para a Luzia Nazareno. E que Yahweh dos Exércitos nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.